Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo sobre os resultados do Itaú Unibanco. Hoje a gente vai falar aqui sobre o segundo trimestre de 2022, tá? Vamos olhar os nossos números. A gente teve um segundo trimestre com resultados bastante consistentes, tá? Um resultado recorrente gerencial de 7,7 bilhões de reais no consolidado, crescimento de 4,3% em relação ao primeiro trimestre de 22. No Brasil, o resultado foi de 7,1 bilhões de reais, um crescimento de 6,6% também em relação ao primeiro trimestre de 2022. Isso tudo leva a gente para um ROI, quer dizer, uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido de 28,8% no consolidado e 21,6% no Brasil. Ambos os casos, crescimentos em relação ao trimestre passado, ou seja, rentabilidades muito importantes aqui. Nossa carteira de crédito consolidado supera aqui R$1 trilhão, crescendo 5% em relação ao trimestre passado, e no Brasil a gente chega aqui a 876 bilhões de reais, também um crescimento de 5,5% em relação ao trimestre passado. Isso leva a gente a uma margem anualizada, a chamada NIM, de 8,4% no consolidado e 9,2% no Brasil, tá? Então, um crescimento importante de carteira com uma rentabilidade bastante apropriada aqui, tá? O nosso NPL over 90, ou seja, a carteira em atraso acima de 90 dias, cresce 10 basis points, tanto no consolidado quanto no Brasil, atingindo 2,7% e 3%, respectivamente, tá? Mas um crescimento dentro daquilo que a gente vinha sinalizando, dentro do esperado, tá? O nosso índice de eficiência, lembrando aqui, o índice de eficiência é uma relação entre custos e receitas. Aqui é quanto menor, melhor, tá? Ele chega a 40,8% no consolidado e 38,7% no Brasil. Lembrando, esses indicadores são os menores da nossa série histórica, tá? São os menores aqui da história da nossa organização. Refletem aqui um bom desempenho das receitas, bom desempenho do top line e um controle bastante adequado e rigoroso de custos, tá? Nesse trimestre, a gente também está procedendo uma revisão do nosso guidance, né? O que é o guidance? Guidance é a melhor visão que a gente tem do desempenho da companhia, que a gente traz para vocês, tá? Então, no início do ano, a gente vinha com crescimento de carteira entre 9% e 12%, e agora a gente revisa esse crescimento de carteira entre 15,5% e 17,5%. Ou seja, essa carteira maior, portanto, levou também a gente fazer uma revisão da nossa margem financeira com clientes, tá? Então, o crescimento da margem financeira com clientes, ele aumenta aqui, o range aumenta nessa nova versão do guidance, né? Nossa margem com o mercado fica estável e o custo de crédito, naturalmente, tá, em função dessa maior carteira e também da maior margem, o custo de crédito a gente aumenta também, né? A gente desloca aqui um pouquinho para a direita o guidance do custo do crédito. Nessa revisão também a gente tem um desempenho melhor no resultado de serviços e seguros, então a gente muda também o guidance, que era entre 3,5 e 6,5, vai aqui para entre 7 e 9, e a gente mantém o guidance de custos, tá? E o guidance de alíquota efetiva de imposto de renda, tá? Então essa é a nova visão do guidance, ou seja, a nova percepção que nós temos do desempenho do banco aqui para o segundo semestre de 2022, tá? Eu queria aproveitar e convidá-los, tá, para participar do nosso Itaú Day, tá? O Itaú Day já é a tradicional reunião que nós temos com investidores, com stakeholders, ou seja, é uma reunião bastante importante que nós fazemos anualmente. Nesse ano ela vai ser feita no dia 1º de setembro e o foco dessa reunião vai ser centralidade no cliente, tá? Vai ser como aumentar o engajamento do cliente, como crescer nossa base de clientes, como melhorar aqui nossa relação com os nossos clientes, ou seja, vai ser um Itaú Day focado no tema de clientes, tá, pessoal? Então acho que vai ser um evento bastante interessante, marquem aí na agenda, que eu acho que vai ser muito legal. Muito obrigado.